E o Agricultura BR agora fala a respeito de milho, porque temos aí uma situação em torno do que vem acontecendo com a colheita no milho em todo o Brasil, ou pelo menos os principais estados produtores. Há estados em qual o clima ajudou demais, deu tudo certo. Na verdade, não há estados. Há o estado, Mato Grosso, que é o maior produtor, não teve problemas nem para fazer plantio, desenvolvimento e nem agora na colheita. Mas isso não se pode dizer dos demais principais estados produtores do país, que vem passando por uma situação um pouco mais drástica em relação à produtividade e o resultado de produção do milho de segunda safra. É o que nós vamos ver a partir de agora. A Agricultura BR traz em destaque o milho. Você tem aqui que até o último dia 10 de agosto, de acordo com o IMEA, se tem aqui uma situação de colheita no estado de Mato Grosso de 95,9% da área já colhida, portanto que já atingiu o estado. Você tem aqui Mato Grosso com esse destaque, 95,9%, vem dentro daquilo que era esperado. Já para o estado do Paraná, que é o segundo maior produtor do Brasil, há atraso. Apesar do estado do Paraná ter conseguido dar uma acelerada antes dessas frentes frias que chegaram por lá, deu uma acelerada, chegou a 60% e isso já mostra ali uma situação um pouco mais complicada. Paraná, juntamente com o estado de Mato Grosso do Sul, entre os grandes produtores do país, é um daqueles estados que tem muito atraso e muitas perdas nessa segunda safra de milho. Você tem aqui comigo que até o dia 13 de agosto, o estado do Paraná vem com essa situação, 60% da área já colhida, de acordo com o Departamento de Economia Rural, ligado à Secretaria de Agricultura do estado do Paraná, vai mostrando aqui que o Paraná realmente ressentiu. As áreas de produção do Paraná ressentiram bastante esse fator que nós tivemos aqui em relação ao fator climático no estado. Falando ainda um pouco mais sobre o estado do Paraná, vamos saber como é que vem o desempenho dessas lavouras paranaenses. Você tem aqui o estágio de desenvolvimento, nós temos estágio de desenvolvimento para milho no estado do Paraná, 32% em condições ruins, 52% em condições medianas, 16% em boas condições, 99% dessas láreas estão em maturação, 1% vem em frutificação, é o que nós temos aqui de acordo com as informações do DERAL, Departamento de Economia Rural, ligado à Secretaria de Estado do Paraná, mostrando que Paraná vem com muito atraso, Mato Grosso vem com bom desempenho, os dois principais estados produtores de milho do país. Vamos saber como é que está o clima, porque tem muito milho para colher ainda no centro-sul do país e é por isso que a Juliana Rezende volta ao programa para falar um pouco a respeito do fator climático nessa região produtora. Juliana, o Paraná não teve muita colaboração, Mato Grosso teve, né? O resultado de campo está sendo muito bom. Como é que fica o clima no centro-sul do país? Olha, Fabiano, diferente da primeira quinzena do mês de agosto, em que as chuvas acabaram atrapalhando algumas áreas produtoras de milho, como foi o caso do Paraná, agora a tendência é que essa segunda quinzena do mês de agosto seja marcada por tempo mais seco. As áreas de instabilidades vão voltar a atuar somente no sul do Brasil e aí aquela massa de ar mais seco que vinha atuando, principalmente ao longo do mês de julho, que garantiu tempo seco de forma bastante persistente e duradoura, deve voltar a favorecer o andamento das atividades no campo. Agora, grande parte do centro-sul do país ainda segue com baixas condições de umidade, em grande parte do sudeste e centro-oeste, justamente por conta dos períodos de tempo mais seco. Essas chuvas que voltaram a acontecer ao longo das últimas semanas não conseguiram recuperar de forma total as condições de umidade do solo em grande parte do sudeste e centro-oeste. Na região sul, chuvas frequentes e persistentes vem mantendo o solo com boas condições de umidade. Agora, ao longo dos próximos dias, tem até risco ainda para uma chuva na região sudeste por conta de instabilidades no alto da atmosfera, mas que não devem trazer chuva muito organizada e persistente. Essa chuva é rápida, passageira e de fraca intensidade. Só que isso ainda deve acontecer até o dia 21 de agosto. Essas instabilidades ainda avançam entre o norte de Goiás, norte do estado do Mato Grosso também, mas é no estado de Minas Gerais, onde as pancadas tendem a ser um pouco mais persistentes e até com forte intensidade. Agora o tempo seco ainda volta a predominar em áreas do Mato Grosso do Sul, interior do estado de São Paulo, sul de Goiás também até o Triângulo Mineiro. No Paraná, as chuvas voltam a avançar durante os próximos dias. Aos poucos, essa chuva já começa a retornar para os 3 estados da região sul e a gente volta a ter um padrão de chuvas em grande parte das áreas produtoras do Paraná.
A chuva não deve ser tão forte, tanto que os acumulados em áreas produtoras de milho do Paraná não passam de 15 milímetros. A partir da semana seguinte é que as chuvas voltam a se concentrar cada vez mais no sul do Brasil. As áreas de instabilidades ficam bastante localizadas na região sul e, por isso, as frentes frias não devem conseguir avançar de forma abrangente, trazendo chuva para grande parte do sudeste e centro-oeste. Essas instabilidades ainda conseguem alcançar somente o estado de São Paulo, áreas mais ao sul e até o sul do Mato Grosso do Sul, mas são pancadas de fraca intensidade de forma bem mal distribuída. E até pelo menos o finalzinho do mês de agosto, a chuva vai seguir cada vez mais concentrada na região sul e aí a massa de ar mais seco segue tomando conta de grande parte do sudeste e centro-oeste também. E lembrando que o Paraná, já no finalzinho do mês de agosto, já acaba voltando a ser influenciado por conta desse tempo mais seco da região central do país. Então as chuvas começam a diminuir no Paraná já durante as próximas semanas. As instabilidades ficam mais restritas ao Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então essa segunda quinzena do mês de agosto promete ser de um cenário bem otimista para os produtores de milho segunda safra poder avançar com as atividades de colheita nas lavouras.